que vem à sua cabeça quando você pensa em juventude? Escola, namoro, trabalho, esporte, balada, projetos? Experiências que formam a gente para a vida adulta. Essa pluralidade das práticas e das representações juvenis faz com que muitos pesquisadores prefiram falar em juventudes. E como diz a pesquisadora Glória Diógenes, o conceito de juventude exige de nós uma atividade contínua de decifração. – 20% dos brasileiros são jovens entre 15 e 24 anos. São 34 milhões de jovens. A maior parte desses jovens, 84,8%, vive em regiões urbanas. Socialmente, representamos a juventude como um momento que se define pela possibilidade dos jovens priorizarem sua formação, seu percurso escolar, sua participação na vida comunitária e política, para que pouco a pouco desenvolvam um projeto de vida, estudos, projeto profissional, planejamento familiar, engajamento político, etc. As políticas públicas brasileiras vêm se aprimorando progressivamente no Brasil. 38% dos jovens brasileiros têm o ensino médio completo e 13% têm acesso ao ensino superior. Mas, infelizmente, a desigualdade social dificulta que muitos jovens efetivem seu direito à educação. Se olharmos para os jovens de baixa renda, apenas 4% deles concluem o ensino superior. 58,7% deles vivem em famílias com renda inferior a um salário mínimo. Em função dessa realidade, muitos jovens brasileiros estão em busca de emprego. Só que, no Brasil, a taxa de desemprego dos jovens é 2 vezes maior quando comparada ao resto da população. E nos últimos anos, aumentou o número de jovens de 15 a 29 anos que não estuda e nem trabalha. Mas uma situação realmente urgente em relação aos jovens brasileiros é que eles são o grupo social mais afetado pela violência. Em 2011, mais de 7.300 jovens foram assassinados em nosso país, um número que coloca o Brasil entre os 8 países do mundo com as maiores taxas de homicídio contra a juventude. Vimos que promover 1. Uma educação de qualidade. 2. A inserção qualificada no mundo do trabalho. 3. Segurança. É urgente para melhorarmos a vida dos jovens brasileiros. Mas não basta que gestores, professores, educadores e a sociedade civil se mobilizem. É preciso saber escutar e dialogar com as demandas juvenis. Em 2013, vimos o quanto os jovens brasileiros estão envolvidos em movimentos sociais e anseiam pela participação política. Segundo uma pesquisa recente, 45% dos jovens reconhecem que as mobilizações de rua e outras ações diretas são formas legítimas de participação. Desde a aprovação da Constituição de 1988, o Brasil vem se estruturando para promover direitos sociais para toda a população: saúde, educação, cultura, lazer e trabalho. Mas o desenvolvimento das políticas públicas para a juventude é ainda recente em nosso país. Para se ter uma ideia, apenas em 2014, o Estatuto da Juventude entrou em vigor, após quase 10 anos de debates. Segundo os pesquisadores Marília Espósito e Paulo Carrano, até os anos 2000, as políticas encaravam os jovens como problema e, assim, orientavam-se exclusivamente para as ações para evitar os comportamentos juvenis considerados de risco: consumo de álcool ou drogas, gravidez precoce e sexo desprotegido. Atualmente, as políticas passam a encarar os jovens como sujeitos e a ampliar os espaços para que eles participem da sua elaboração. Os Jovens Urbanos, uma iniciativa da Fundação Itaú Social com coordenação técnica do SEMPEC, é um programa sintonizado com essa visão das políticas públicas que reconhecem o jovem como sujeito com condições de participar de seu destino. A proposta dos Jovens Urbanos, para superar todas aquelas situações de vulnerabilidade, é a educação integral. O programa investe na ampliação de repertório dos jovens e no aperfeiçoamento de capacidades que ampliam sua autonomia para a construção de sua própria história, bem como no fortalecimento das políticas públicas, das instituições e das redes locais, que têm o objetivo de aprimorar as condições de desenvolvimento dos jovens. Circulação pelos espaços urbanos.
contato com diversas tecnologias e linguagens, desenvolvimento do portfólio individual, processos participativos de planejamento e decisão, desenvolvimento de projetos de intervenção comunitária, contatos com o mundo profissional e cursos técnicos, encontros públicos para a socialização das produções jovens, fortalecimento da rede jovem. Com essas proposições, acreditamos que o jovem tem condições de estabelecer seu projeto de vida, compreendendo o sentido da formação escolar e delineando seu desenvolvimento profissional e pessoal.